maravilhosas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do FBI Talks. Se você caiu por aqui de paraquedas e não sabe o que é o FBI Talks, o FBI Talks é o nosso podcast, a nossa entrevista exclusiva com as nossas agentes do FBI Clube. FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se reúne mensalmente para trabalhar temas como comunicação, posicionamento, vendas, gestão, porque, como sempre eu digo, nós mulheres somos absolutamente incríveis em tudo que a gente for fazer, mas infelizmente nós não fomos ensinadas e nem incentivadas a aprender e empreender, e é exatamente isso que nós fazemos dentro do FBI Clube. Gente, hoje eu vou fazer uma introdução um pouquinho maior aqui, porque eu vou entrevistar uma mini-me, entende? Essa pessoinha que tá aqui para ser entrevistada é uma querida. A gente tem uma relação de mentoria, de FBI Clube, acabamos criando uma relação de amizade e é impressionante como quando eu olho para ela, eu me enxergo na idade dela. Então, Gi, seja muito bem-vinda ao FBI Talks, meu amor. Obrigado, Gabi. Muito bom dia, pessoal. Tô muito animada de estar participando do episódio. Eu tô um pouco nervosa, na realidade. Olha que eu amo falar, adoro conversar, mas por incrível que pareça, eu tô nervosa. Mas vamos ver como vai ser também. Normal. Gente, se vocês ouvirem um diva daqui, um diva de lá, é mania nossa de tratativa interna, tá? Muita. Então, Gi, antes da gente começar, eu acho até estranho te chamar de Gi, na realidade, porque é diva daqui, diva de lá, né? Ó, antes de começar, só para dar contexto, o FBI Talks tem o grande intuito, para além de, obviamente, falar do que você faz, é conhecer histórias. Se você tá aqui, de novo, por acaso, se caiu de paraquedas por aqui, tem outros episódios para você acompanhar e tenho certeza que se você assistir, você vai perceber que o ponto em comum de todos os episódios é que eu dou bastante ênfase nas histórias. Eu sei que a gente tem o hábito de acompanhar, principalmente podcasts, de pessoas maiores, de pessoas que talvez ali dentro da sua área de atuação já estejam níveis acima de você. E a gente esquece que muitas vezes pessoas incríveis, com histórias incríveis, com habilidades e competências incríveis, estão literalmente do seu lado. Então, o grande objetivo desse podcast é apresentar para vocês pessoas tão inspiradoras quanto essas gigantes que muitas vezes vocês veem por aí. Então, para a gente começar, conta um pouquinho de quem é você, Gi. Ah, outra coisa, fala a sua idade pra galera, porque eu tô falando, parece que eu tô me encontrando com você aqui, das antigas. Exato. E é engraçado que eu tenho uma carinha assim de jovem e você tem uma cara de mais madura. Então as pessoas podem pensar que a gente tem a mesma idade, né? É verdade. Tô brincando. Divas. Eu tô brincando. Eu faço parte do time que tem 35 anos e sabe que já tem uma carinha de 35 anos. Tá tudo certo. E aí, qual a sua idade? Eu faço parte do time que tem 23 anos e parece ter carinha de 16, 15. Não, brincadeira. Mas eu tenho 23 anos. Então Não sei o que falar, Gabi. Quem é você, Gi? Quem sou eu? É pra falar quem sou eu? Bom, eu me chamo Giovana, eu tenho 23 anos. Eu sou professora de comunicação com ensino médio e técnico. Então, professora de publicidade para ir lecionando algumas matérias com ensino médio. E também trabalho prestando serviço na área de comunicação, na área ali de marketing, branding, publicidade, toda essa linha. Mas eu acho que para além do profissional também, quem sou eu? Sou uma diva, né? Eu moro com os meus pais e com o meu irmão. Eu sou a irmã mais velha, sou apaixonada pela minha família, gosto muito de todas as pessoas. Eu acho que, na realidade, esse é meu enfoque principal, todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu gosto de fazer amizade, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de tagarelar com todo mundo. Então, eu acho que nessa linha de premissa, eu tenho muita conexão com pessoas no geral. Então, é onde eu estou e onde muito provavelmente você vai me ver, rodeada de outras pessoas também. E é isso. Maravilhosa, Gi. Pra gente puxar esse fio da meada da história mesmo. Como que você caiu na sua área de atuação hoje? Acho que você pode falar um pouquinho, talvez, do fato de ter estudado na escola que você leciona hoje, mas como também você foi se experimentando ao longo de formações até entender que realmente comunicação é a sua praia. Bom, na escola eu também me formei na formação técnica, então no Luiz Rosa, que é a escola onde hoje eu leciono dando aula, mas
não foi em publicidade, foi em administração, a Gabi já sabe, né? Então eu fiz administração lá, me formei em administração e já era uma coisa que de fato eu gostava. Fui na faculdade, a primeira faculdade que eu comecei a fazer foi justamente administração, porque eu já falei, gosto do técnico, vou gostar da mesma coisa, vou começar a trabalhar com administração. Falei, vou começar a trabalhar então na área administrativa. Comecei, fui trabalhar no financeiro, fui trabalhar no RH, trabalhei em todas essas linhas. Eu falei, olha, gente, não sei se é muito essa coisa, esses números aqui que eu queria. Então, foi justamente na prática da vivência, tanto com o trabalho, quanto também das relações que a gente vai conversando, vai descobrindo que eu fui vendo as outras faculdades. Então, eu saí de administração, falei, olha, vou começar então relações públicas. Fui para relações públicas, é uma faculdade que eu sou apaixonada, foi no meio tempo da pandemia. Então, acabou que também, para fazer o estágio, estava muito complicado. Relações públicas já não é uma área que tem tanto aval de trabalho e de conhecimento quanto de iniciação, quanto publicidade, marketing no geral, né? Então acabou dificultando um pouco, tive que trancar por essa questão, mas é uma faculdade que eu sou apaixonada. Então ali eu fui nesse meio tempo, eu tava trabalhando com comunicação interna, né? Então tava ali ainda no administrativo, mas com comunicação interna no geral. E aí eu fui pra publicidade e propaganda, porque era o mais semelhante que tinha aqui em Jundiaí, eu queria já experimentar. Entrei em publicidade e propaganda, fui trabalhar com publicidade e propaganda, fui trabalhar na área do marketing também. Gostava também da área de publicidade e propaganda, mas eu achava que era muito audiovisual pra mim, não era muito a minha pegada o audiovisual, apesar de eu achar que a estética é importantíssima, audiovisual não era a minha linha, não era o meu dom, não era... O meu dom era falar, eu queria criar com pessoas, eu queria criar estratégias e não necessariamente dar vazão visual a tudo isso. Então eu tranquei publicidade e fui pra marketing. E aí eu me formei em marketing, marketing é a minha área de formação, então é onde eu me formei, trabalhando em todas as áreas. Eu acho que esse, na realidade, é um ponto muito importante dentro da minha jornada, que aí é óbvio que está começando, que vai sempre crescendo, até porque eu sou muito nova, mas é um ponto de todas as coisas em que eu achei que deveriam ser testadas e vividas por mim, principalmente na área profissional, eu fui, testei e vivi todas essas coisas. Então, não só nas faculdades, mas trabalhando em todas as áreas de fato. Então, trabalhei nisso. Eu, antes disso tudo, olha, antes de fazer administração, já lembrei até de outra coisa aqui, eu jurava que eu queria fazer direito, né? Porque argumentativa, falante, eu falei, direito é a minha linha, eu vou entrar porque, nossa, eu adoro argumentar com as pessoas. Fui trabalhar no fórum, meu primeiro trabalho foi no fórum. Aí eu cheguei no fórum, a hora que eu vi como era o fórum, que não era só o palco, que não era só a fala, eu falei, gente, o terror da minha vida, que hater, eu era hater de ficar lá lendo processo, e era estante de processo. Aí eu lembro que um episódio muito, assim, marcante foi quando foi um pessoal, eu trabalhava na Cível, e aí eles foram lá na bancada, no balcão, e aí conversou, e aí ele chorava lendo o processo, e eu fiquei tipo, o que eu faço? Aí eu fiquei tipo, vai ficar tudo bem, amigo, tentando aconselhar ele, e aí o pessoal depois do fórum, você não pode conversar com as pessoas, porque tem que ser uma relação muito profissional. Eu falei, gente, nunca vai dar certo pra mim, porque eu toda expressiva, eu todo pontinho colorido, eu toda, brilhantinha, entrando num lugar que infelizmente não poderia ter muito da minha expressão, não era o meu lugar. E aí foi ali que eu percebi que eu não gostava da rigidez que o direito naquela circunstâncias ao menos tinha, mas que eu gostava de uma coisa que eu tinha ali, as pessoas. Eu gostava de conversar, eu gostava de atender o balcão, eu gostava de atender os advogados. E aí foi aí que eu fui indo nas outras linhas, nas outras faculdades. Isso ainda foi no ensino médio, né? Então, que eu fui descobrindo as outras facetas que tinha dentro de mim. O lecionar, o dar aula, veio justamente como uma oportunidade daquilo em que eu sempre digo que está muito presente na minha vida, a expressão e o movimento. Então, ao mesmo tempo em que vem dessa de trabalhar em todas essas áreas, estar em todas essas faculdades, o vir na escola veio como um convite para eu conversar com os alunos do terceiro ano do ensino médio e contar a minha história, que eles poderiam errar várias vezes na faculdade, até achar uma faculdade que eles gostavam. E aí, quando eu fui,
Então, os professores, todo mundo conversou, caramba, Gi, você pode vir no Café Filosófico participar também, né? Acho que você fala bem, acho que vai numa linha boa, vamos participar também. Fui no Café Filosófico, e aí Giovana já saí jogando verde. Falei, olha, agora eu só volto como professora, né? E aí foi, como professora? Não, então vamos fazer entrevista, vamos fazer aula teste, então vem aqui, bababá. E foi assim que justamente veio essa oportunidade e esse convite. Então, com os meus professores, com os coordenadores que já eram da escola, e aí então trouxeram essa oportunidade de lecionar, justamente acho que vendo como seria a Giovana lecionando, como seria a Giovana falando com outros jovens, e também acho que como reflexo de potência mesmo, como um reflexo de espelho, como um reflexo de não só profissional, como alguém que, uma ex-aluna, como um reflexo de mulher para as meninas, entendeu? Então, toda essa luz veio aí nesse lugar de fala e nesse lugar de proposta, de estar ali, mesmo talvez não sabendo ao certo o que eu estaria fazendo, porque quando eu fui aceitar, é óbvio que eu aceitei porque eu sempre gostei de falar e não necessariamente porque eu pensava que eu seria professora, apesar de jogar o verde, né, ali como sempre, mas veio mais por essa questão. Então, aí veio o lecionar e o trabalhar por conta, o trabalhar também prestando serviço nessa linha. Eu acho que todas as coisas, na realidade, na minha vida se dão a uma única... Não todas, mas a grande maioria das coisas se dão a uma única certeza, que é de aceitar mesmo não sabendo ali qual vai ser o movimento final, a de se colocar no movimento da expressão, a de se colocar no movimento da vida, de ir aceitando, ai, sim, quer fazer isso? Sim, quero, ai, quer falar que quero, ai, quer participar desse? Quero. E é uma coisa difícil, porque eu sou super perfeccionista, gente, então pra mim aceitar qualquer coisa não é tão simples assim, mas... aceitar foi o que me trouxe todas as coisas em que hoje eu estou vivendo. Maravilhosa! Hoje, você falando aqui, eu só pensando em puxar um gancho de um aspecto que eu sei que foi e é importante tanto para te trazer onde você tá hoje, fazendo o que você faz, enfim, quanto para os passos daqui em diante, que é... uma coisa que você veio com isso meio que de fábrica e de lar da sua família, mas eu sei que poucas pessoas têm acesso à importância disso, tanto o acesso quanto o incentivo ao autoconhecimento. Eu lembro que as primeiras vezes que a gente conversou, que a gente começou as nossas mentorias, você falou, eu sou uma grande investigadora de mim mesma, eu sou reflexiva, eu penso e inclusive às vezes penso até demais, mas porque desde sempre é assim. Então, você desde sempre fez terapia, enfim. Eu queria que você falasse sobre a importância do autoconhecimento para você. E acho que a gente podia puxar esse gancho também para as pessoas, no geral. Porque eu fico muito satisfeita de ouvir você falando justamente sobre isso. Sobre, apesar de ser perfeccionista, estar aberta aos movimentos que podem te fazer errar. Que podem te trazer ali tropeços, mas que, apesar de vivenciar esses tropeços, você consegue reconhecer que talvez justamente eles te mostraram o que sim, o que não, o que talvez, onde você quer, onde você não quer estar. Eu acho que esse é um grande incentivo para essas pessoas que eu disse que talvez não tenham isso nos seus relacionamentos e nos seus ambientes. Por isso que eu gosto tanto de falar desse assunto. Eu amo falar desse assunto também. É um dos meus assuntos favoritos. Eu acho que eu passaria... eu e a Gabi começa a falar, a gente passa horas falando sobre isso, né? Mas é um dos meus assuntos favoritos, porque eu acho que um dos meus propósitos de vida é, de fato, conhecer todas as delícias e as maldades de ser tudo aquilo em que eu posso ser em todas as esferas da minha vida. Eu tenho comigo agora que o meu maior objetivo, o meu maior sonho de vida é ser quem eu puder ser em todas as minhas esferas, em tudo aquilo que eu puder ser, em todos os meus papéis. E, na realidade, o autoconhecimento, ele veio desde muito nova mesmo. Então, os meus pais, eles sempre me incentivaram a me conhecer muito, a entender mais do que eu acho que o autoconhecimento começou na minha vida, mais do que um papel de o que você gosta, quem você é, como o que você não gosta, Gi. O que você não gosta? Eu acho que essa foi o primeiro papel que o autoconhecimento teve na minha vida, porque eu comecei a terapia justamente no ensino médio, com teste vocacional. Eu tinha muita dificuldade de escolher qual técnico que eu fazia no Rosa. E aí eu fiz o teste vocacional, vi que deu pra administração e deu pra publicidade, deu pros dois ali, né? E aí eu falei, ai, gente, e agora? Qual eu faço? E aí já veio uma questão que meu pai e minha mãe
já descobriram que eles tinham uma certa questão ali em jogo, que era, eu sempre queria, tinha aquela indecisão. E aí eu lembro que a primeira coisa que me marcou também muito nessa fase do autoconhecimento foi quando eu virei pra minha mãe e falei, qual você acha que eu devo fazer, mãe? Eu falei assim, o que você escolher. Aí foi a partir daquele momento que eu descobri que eu precisava também escolher as coisas por mim mesma. Aí minha mãe e meu pai falou, olha, Gi, se a gente for tentar fazer uma terapia, ir numa psicóloga, mais pra você se conhecer, junto com o teste vocacional, você faz, você conversa com ela vai te ajudando, ela vai te guiando nesse processo, e aí você continua essa jornada. E foi aí que eu comecei. Então, com 14, 15 anos atrás, agora eu tô com 23, vai dar quase 8, 9 anos, né? Então, é um bom tempo fazendo a terapia. E de todas as coisas que não só a terapia me trouxe, mas o autoconhecimento, ele vai muito além, acho que de uma psicóloga. Também uma psicóloga, procure se você precisar. Mas muito além de uma psicóloga, vai nesse olhar de reflexão com aquilo que nós somos e com tudo que nós temos dentro de nós, que é o que a gente sempre conversa. Nenhum de nós somos florzinhas a se cheirar, né? E não é muito bom descobrir que você não é uma florzinha a se cheirar. Então, ter todo esse dimensionamento, ter todo esse autoconhecimento e também estando num lugar de... Pra mim, o autoconhecimento, ele vem muito num lugar, é uma palavra que provavelmente eu vou falar muito aqui, mas é porque é uma palavra muito forte pra mim mesmo, que é o lugar da expressão, de você poder se abrir a se expressar consigo mesma. É o que a Gabi fala muito também no processo dela, no papel dela, em todo ali, o método dela tem muito disso, que é a comunicação não só com o externo, mas a comunicação com nós mesmos. Então, a expressão que eu tenho dentro de mim para aquilo que eu acredito e o que eu defendo pra dentro de mim, e o quanto eu consigo potencializar isso externamente. E aí, o potencializar isso externamente vem, obviamente, de um papel de ser incentivada, mas do seu autoincentivo. O quanto eu confio naquilo que eu acho que pode dar certo ou que não pode dar certo, ou o quanto eu vou mesmo com medo, ou o quanto eu vou mesmo com a certeza de que vai dar certo. Caramba, como eu tô me sentindo uma diva e é por isso que eu vou. Ou caramba, eu tô uma desquerida, uma songamonga e mesmo assim eu vou tentar ir. Então, é nessa questão de expressão tanto interna daquilo que eu tenho dentro de mim, para então eu conseguir expressar aquilo que eu posso ser com o outro, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele vem muito dessa linha, da gente conseguir se reconhecer dentro dos nossos defeitos, dentro das nossas qualidades, mas principalmente dentro daquilo que nós somos. É de fato aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu sou, ou sabendo que eu sou desse jeito, talvez a minha resposta seja não descobrir quem eu sou e simplesmente seguir, porque eu sempre quero resposta pra tudo. A Gabi tá aqui, ela me conhece, ela vai saber mais do que ninguém. E seguir sem ter todas as respostas vem sendo um dos meus maiores desafios. Mas eu descobri que vem sendo também uma das minhas maiores sabedorias. Seguir sem simplesmente saber qual é a resposta final disso tudo. Simplesmente em vivendo, e talvez no viver apareça ou talvez não apareça. Talvez a resposta seja o viver. Então eu acho que nessa questão vem muito nessa linha. E o quanto, aqui eu falo do autoconhecimento, a gente tá conversando do autoconhecimento, mas nós interligadas a pessoas e num círculo de geral de relacionamentos, todos nós estamos sujeitos a viver em relacionamento, o quanto o autoconhecimento também ajuda a gente com o outro, né, Gabi? Eu acho que essa é a nossa maior... Esse é um dos maiores diferenciais também do autoconhecimento, porque aí a nossa relação com o outro também melhora muito. E melhora muito por quê? Porque a gente consegue, de fato... coexistir no mesmo lugar do outro, tendo a nossa individualidade, tendo a relação com o outro, tendo a junção disso tudo. Então, quanto o nosso autoconhecimento também é uma ferramenta de potência para as nossas relações. Acho que esse é um ponto de impasse muito importante. Nossa, faz todo sentido. Se todo mundo fosse um pouco mais... focado, debruçado em se autoconhecer, as relações no geral seriam muito melhores. Por quê? Falando da expressão de novo, né? Quando você sabe se descrever, se expressar, entender o que você tá sentindo, quando pausar, quando seguir, você consegue se posicionar muito melhor. Isso faz com que o outro saiba até onde pode ir com você ou não. E quando você precisa expressar algo, seja fácil ou difícil ali dentro de um relacionamento, você também consegue ter mais assertividade. Quantas pessoas eu vejo que arrumam conflitos e problemas, seja na vida pessoal, na vida profissional, porque quer dizer algo,
mas não sabe expressar o que de fato tá sentindo, ou usar as melhores palavras, ou usar a melhor entonação. Eu acho que o autoconhecimento somado à autoexpressão traz essa Potência. capacidade. E não é nem só uma potência de tipo, estou aqui, estou me posicionando. É você... De grandiosidade. Muitas vezes conduzir uma situação que talvez pudesse ser difícil para um lugar de mais leveza, porque você tem domínio da comunicação, você tem domínio da expressão. Isso eu acho que eu tenho uma crença muito forte mesmo, de que a comunicação resolve tudo. 99,9% dos problemas, exceto a morte. Porque realmente, e não é resolver, tipo, Gi, a gente brigou e a gente vai se comunicar e vai voltar a ficar tudo bem. Não, muito provavelmente o resolver é pelo menos, minimamente, cada uma não morrer com um sapo boi entalado na garganta e dizer o que precisa ser dito, ouvir o que precisa ser ouvido, e a partir disso se permitir evoluir, muitas vezes em caminhos separados. Perfeito. Né? Sabe até, olha isso que você falou, Gabi. Talvez não seja o resolver, nossa, abracinho, viramos amiga ali. Mas aí talvez isso não seja o resolver da vida. Talvez a vida não aconteça do jeito que você gostaria. E aí isso na comunicação, isso no autoconhecimento, isso no trabalho, talvez a vida não ocorra do jeito que você imaginou que ela ocorra. E não quer dizer que ela tá dando errado. Ela só tá seguindo o caminho natural que ela poderia seguir. Talvez ela volte pro caminho que você desejou, talvez ela volte para o caminho que você idealizou, ou talvez você aprenda a ver uma nova percepção e uma nova ótica nela. E aqui é lógico que eu tava conversando com a Gabi, eu tô mais de Lu esse ano do que qualquer outra coisa, então pra mim tudo vai fluir na minha ótica de não idealizada, mas assim, pra mim tudo que é meu vai chegar. Então assim, a ótica de que tudo que vier eu vou conseguir lidar, entendeu? Então isso com a comunicação, com o autoconhecimento, com os relacionamentos, com quem nós nos formamos ao longo da vida, com quem nós somos e com quem nós estamos nos capacitando a ser e a lidar com as coisas que vão chegando na nossa vida. Eu acho que esse é o impasse, talvez não do jeito que nós gostaríamos, mas sempre de um jeito que vai fluir, vai dar certo. Exato. Eu escuto você falando, eu acho que tudo vai chegar até mim e vai dar tudo certo e tudo mais. A única coisa que passa pela minha cabeça, mas não é muito melhor ser assim do que ser a pessoa que sempre acha que tudo vai dar errado, que pra ela nada dá certo, que tudo é horrível, que tudo é péssimo. Não é muito melhor? Muito, mas infinitamente melhor. Se nenhuma das duas coisas derem certo, tipo, se pensar que tudo vai dar errado, faz tudo dar errado, e pensar que tudo vai dar certo, vai dar certo, se nenhuma das duas coisas é necessariamente verdade, o que faz a gente se sentir melhor? Pensar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E não que vai dar tudo errado, Imbatível, né? imparável. Eu sou a maior incentivadora de as pessoas serem um pouquinho mais de Lulu. Nossa, também, eu acho muito, importante. muito, muito. Imbatível, ó. Esse ano aqui nós estamos todas imbatíveis, imparáveis, insuperáveis, inesquecíveis, divas. É desse jeito. Divas em movimento. Divas em movimento. Inclusive, vamos todos entrar em movimento esse ano com Divas em Movimento. Amiga, seguinte... pulando um pouquinho pra parte profissional, eu tô puxando uns assuntos que eu sei que nós já conversamos em bastidor e eu acho que realmente talvez faça muito sentido para quem tá ouvindo a gente aqui. Dentro do seu trabalho com publicidade, com marketing, branding e tudo mais, você se descobriu uma pessoa muito conectada a essas divergências, diferenças e enlaces que possam ter entre as gerações, conectando isso principalmente à cultura organizacional de uma empresa, à cultura de como funciona uma marca, tudo isso com foco literalmente em servir as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu realmente acho que é uma visão não apenas diferenciada sobre branding e pessoas, mas uma visão muito conectada ao que vem no futuro, assim, então... Perfeito. Ai, gente, acho que eu vou ficar um pouco emocionada, porque o meu olhinho já tá dando uma brilhadinha, assim. Mas eu acho que, na realidade, essa linha do que a Gabi vem falando e do que a gente vem conversando também muito, se diz do fato de que, pra mim, marcas, negócios, empresas e todo corporativo são feitos por pessoas por trás desse corporativo. E essa é a premissa principal para mim como pessoa, para mim como profissional e aquilo em que eu acredito e defendo em todos os negócios, que marcas e negócios são feitos por pessoas, que para grandes CNPJs existirem, é necessário que grandes CPFs estejam por trás desse CNPJ, né? Então, esse
essa segue sendo a primeira linha, a base daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo, daquilo em que eu estou procurando sempre mais trabalhar, em todos os pontos em que eu estou tendo conexão com pessoas, com marcas, com negócios, com branding, com cultura. Então, tendo em vista que pessoas é a premissa principal de cada negócio. E aí é óbvio que vem como pessoa e trazendo essa linha a minha ótica como pessoa para o meu CNPJ. E a minha ótica como pessoa vem muito do lado de que eu creio ter um amadurecimento muito bom para minha idade, então eu consigo muito bem triunfar nas idades muito mais velhas do que a minha, em gerações muito mais velhas do que a minha, justamente talvez pelo autoconhecimento, porque eu trabalhei também, pode Muito falar. mais velha, você pegou pesado comigo, hein, amiga? Não, mas eu não tô falando só da Gabi, gente. Tô brincando. Gabi, pra mim você é jovem tanto quanto eu. Arrasamos. Mas numa linha de pessoas realmente numa geração mais velha do que a minha. Eu sou da geração Z, tenho 23 anos. E eu também lido com gerações mais novas do que a geração Z, principalmente na escola. Eu dou aula pra geração alfa, a geração Z e a geração alfa, né? O intermédio dessas duas gerações ali. E são jovens ali justamente na flor da pele, então que a gente vê novas percepções, não somente de consumo, mas novas percepções de pessoas com eles. É muito interessante você ver como... Hoje eu fui conversar, a gente foi fazer uma dinâmica com o pessoal do primeiro ano, e aí a gente estava fazendo uma dinâmica de criatividade, e eles precisavam pegar e transformar um produto da geração antiga para a geração mais nova deles. E eles não sabiam nem dar o nome pro produto da geração antiga. Aí só, tudo já tá novo, tudo já tá transformado. Eu falei, claro que não, gente. Polly, existe Polly ainda? Eles não sabiam que era uma Polly, uma Barbiezinha Polly. E, tipo, pra mim, uma Barbiezinha Polly é de uma geração, tipo, nova. Porque é da minha, acho que da minha geração a Polly, né? Ou então, eu falei, ioiô, peão. Aí eles, peão? Falei, peão, gente, de rodar no chão. Então, é uma coisa muito interessante, porque eles são realmente da geração nova. Então, aí a gente conseguiu fazer toda essa dinâmica. Eles fizeram lá uma transformação. No final, fizeram um ioiô, que tinha também uma funcionalidade mais de casa mesmo, de tarefas, que ajudava também pessoa com dificuldade motora. Ficou super legal. Mas olha como é interessante... Trazendo de novo essa linha para eu não perder também um pouco da conexão. O quanto são gerações diferentes. E tendo um convívio com essa geração muito mais nova, eu vejo isso. Sendo da geração Z, eu vejo isso. Tendo meu maior ciclo de relacionamento entre a geração Z e a geração milênio, eu vejo que é de um modo. E vendo o convívio dos meus pais e com a maior parte dos clientes em que eu tenho mais velhos, qual é a geração anterior ao dos milênios, né? A geração... Posterior. o Baby Boomers, não são os Baby Boomers? X. Baby Boomer é tipo meus pais. Seria do Baby Boomer pra geração X. Quero geração X, Baby Boomer, acho que nesse é isso. intermédio, exato. Eu vejo quanto nós temos diferenças entre essas gerações. X tem hoje, tipo, 50 e poucos anos, eu acho. Queria falar da geração Baby Boomer, 60 e alguma poucos, coisa. 60 e 70, acho, né? E o quanto também as gerações se completam. Por quê? De novo, porque o mundo é feito de relações, o mundo é feito de pessoas. E o quanto marcas precisarão se adaptar as suas culturas para tudo isso, o quanto não somente marcas precisarão se adaptar, mas o quanto as pessoas precisarão se adaptar para conseguirem se relacionar a essas outras pessoas. Por quê? Porque não será possível ter essa relação, esse intermédio, se as pessoas não conseguirem ter essa abertura de expressão, de mercado, de negócio, de cultura, de mudar talvez coisas nos negócios, de mudar coisas no que elas acreditaram ser convicção delas. E muito provavelmente, talvez, um exemplo que a gente tem, que já não é mais tão novo, é o home office, né? E na verdade eu tava pensando aqui, eu acho que a gente já tá vivendo o momento em que tem mais gerações trabalhando juntas, Muito né? mais Porque gerações Alfa juntas. tá entrando no mercado de trabalho. Alfa é nascido de 2000 em ainda diante. não tá bem no mercado de trabalho, porque o Alfa é de 2015. 2010, 2015. 2015. Eles têm 15 anos. Então, mas daqui a pouco eles começam 16 a eles já fazer entram, estágio, enfim, eles começam a entrar. Então, tem Alpha, tem Z, tem Millennial, tem X
E ainda tem baby alguns boomers. baby boomers, tipo, nas diretorias ou em cargos de empresas que eles acabam ficando muito mais tempo. Ou então, pessoas ainda trabalhando para complementar a renda de aposentadoria e tudo mais. Muito. Já pensou a divergência de visão de mundo, de opinião, se as pessoas também não forem incentivadas, de novo, pelos seus ambientes de trabalho, pelas culturas, a se relacionarem entre si, seja através de dinâmicas, de Impossível. conversas, de reuniões, de treinamentos. Enfim, vai ficar cada vez mais difícil para o empregador, para a empresa, fazer o ecossistema funcionar. Porque aí as gerações param de coexistir e de funcionar como se fosse uma grande engrenagem, né? Uma Param. trava aqui, outra trava lá. Começa a ter atrito. E aí, olha como isso é interessante, porque vai parar internamente e vai parar externamente. Porque se o interno não funcionar, o externo não vai funcionar também. Porque se dentro da minha empresa a relação entre os meus colaboradores não está funcionando, como é que a minha relação do meu colaborador com o meu cliente vai funcionar? Exato. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque eu não tenho nem integração entre o que eu tenho dentro de casa. Então, é justamente por isso que se faz tão importante a gente ter essa integração cultural entre não somente as gerações, mas entre o convívio das pessoas, das lideranças. E aí tem também o ponto de impasse que agora tem já muita geração Z como liderança, né? Já tem você já vai encontrar CEOs como geração Z, Gente, grandes verdade. lideranças da geração Z. E aí o modelo de liderança dessa geração é totalmente diferente do que o modelo de liderança que teve em todas as outras gerações até agora. Porque é uma liderança muito mais aberta, muito mais ativa, de escuta ativa, de acolhimento, que já tem um impacto muito maior. A gente já tá na era do wellness, já tá na era da saúde, já tá na era do bem-estar, já tá... E no trabalho, essa era vai continuar coexistindo. E os líderes que estarão ali à frente das equipes estarão também com essa linha. Então, vai ser uma liderança com uma tendência de ter ali, talvez, uma dissolução muito maior de fato, bem-estar no meio disso tudo. Aí você pega uma geração que talvez cresceu tendo uma convicção de que era importante trabalhar de tal horário até tal horário e ficar até 9 da noite, trabalhar de final de semana, com uma liderança que agora talvez não acredite muito nisso. E aí vai ter uma diretoria em ruído com uma liderança, e aí vai pegar os liderados da geração alfa, que já é em outra geração. Então, o quanto o nosso ambiente, não somente de convívio, mas o nosso ambiente corporativo, ele tá cada vez muito mais difuso de pessoas com ideais diferentes, e o quanto a nossa empresa precisa ter uma cultura tão bem estruturada para que ela não sofra a divergência desses ideais, a divergência dessas premissas como de fato um impacto ali, né? Um barco sendo chacoalhado, um barco na tempestade. Ter o barco bem estruturado para passar pela tempestade. E aí você consegue, consequentemente, como movimento de marca, levar esse barco para alcançar novos oceanos, novas pessoas. Entra nova gente no barco, entra nova gente nessa linha. Você percebe que a chuva nem estava tão grande, era só uma tempestadezinha. Já passou, e aí deu certo, funcionou, voltou até essa linha. Mas esse é um ponto muito importante para a gente ter em vista, principalmente agora no mercado atual, com as novas crenças que nós temos, que aí, comportamentalmente falando, deve ter muita crença que a gente modela no meio disso tudo, mas tendo em vista que as pessoas sustentam o negócio e como estão as pessoas que sustentam o meu negócio, né? Maravilhosa. Amei. Eu poderia ficar horas e horas e horas a fio falando sobre esse assunto. Eu também poderia. Mas eu acho que a gente já passou pelos pontos mais importantes de o que eu queria agora pra gente entrar numa retinha final do nosso bate-papo é que você escolhesse o seu melhor conselho pro público que tá ouvindo a gente, só que eu queria que você dividisse em duas etapas. Mulheres no geral. Qual que é o seu conselho para as divas mulheres que nos seguem e nos ouvem? E qual é o seu conselho para as divas mulheres empreendedoras? Perfeito, perfeito. Olha, eu pensei, eu tava falando, nossa, 2 etapas, 2 divisões, eu já tava aqui pensando com minha cabeça de ansiosa. Qual vai ser as 2 divisões para os 2 conselhos que eu vou pensar? Mas eu acho que eu quero fazer uma nova divisão.
Eu Manda. vou fazer uma nova divisão. Você manda. Eu vou separar aqui as minhas divisões focadas os meus 2 conselhos, porque eu acho que, na realidade, o meu conselho pra você, mulher, vai não somente pra você, mulher empreendedora, mas você, mulher mãe, você, mulher, você, mulher que trabalha CLT, você, mulher que faz freelance. Então, pra você, mulher no geral, acreditar em você. Eu acho que esse é o principal conselho. Acreditar que você é capaz de todas as coisas em que você deseja. Acreditar que você é capaz de construir a vida que você almeja. Que você é capaz, sim, de dar conta do teu trabalho, do teu filho, do teu relacionamento, de si mesma. Dar conta de si mesma. Dar conta de quem você tem potência pra ser. E aqui não só potência, mas de quem você é. É matar a cobra e mostrar o pau mesmo. É ir com tudo, é botar a cara a tapa, bateu de um lado, dá o outro, vai, pega porretinha, ó, marreta. Eu acho que esse é o principal conselho, porque nós, mulheres, somos seres gigantes. Nós somos, assim, divas. E o bom da potência da mulher é que nós somos divas e fortes, e assim, divas. Aqui a fortaleza que eu tô falando é da fortaleza que só você, mulher, tem, que você vai me entender aqui. É aquela fortaleza com sabedoria, que você tem ali talvez a sua vulnerabilidade, que você tem a sua expressão, que você tem coisa que só mulher tem dentro de si. Então que a gente pegue aquilo em que só você tem dentro de si, a sua individualidade, e vai com essa individualidade conquistar o mundo, conquistar o que é teu e o que você sabe que é teu. E aí aqui vai o meu outro conselho, talvez por um público... é porque eu vou mandar para todas as minhas alunas assistirem o podcast também. Então vai o meu conselho para você, jovem mulher, para você que ainda tá aí se formando como mulher, menina, ousada, enfim, que você consiga também, aqui é óbvio que você também se reconheça, acredite no teu potencial, mas que você aprenda a se expressar. Esse é o meu conselho para você também, jovem. E aí, jovem de idade ou de alma, né? Então, todas que se identificarem como jovens, aprendam a se expressar e confiem na expressão de vocês. Para consigo mesma, é justamente o que a gente estava falando do autoconhecimento. Nessa idade, o autoconhecimento, eu acredito ser uma das principais armas, porque quando nós sabemos quem nós somos, nada nos para. Nós somos o nosso limite. Quando você não se dá o limite, você não tem o limite. Você é imparável, inesquecível, insubstituível. Então, para você, jovem mulher, o meu conselho seria justamente se expresse. Se expresse de verdade com quem você é, com aquilo que você acredita, com aquilo que você defende, com as bandeiras que você tem. Se coloque em movimento para viver a sua expressão. E mesmo que você erre, mude depois, conserte, mas viva. Viva todas as experiências que você puder viver. E você, mulher, num geral, acredite que você vai dar conta de tudo que chegar na tua vida com a melhor versão que você puder ser. Eu acho que é isso. E para as divas empreendedoras, eu amei esses conselhos. Todos os conselhos, né? Eu acho que para as divas... Obviamente, eles se aplicam, né? Esses 2 conselhos, para todas as idades e para todas as divas, eu acho que como eu falei, para, assim... todas as mulheres, para todo o ser humano, e vai bem esses conselhos, né? Mas eu acho que para nós mulheres mesmo vai muito importante esse conselho, porque muitas vezes não somente nós nos subestimamos, como também somos muito subestimadas em um conceito aí todo ali histórico, social, toda essa parte, mas vem no fato de que realmente muitas vezes nós temos medo da nossa grandeza, né? Muitas vezes nós temos o medo da nossa grandeza e o quanto é importante a gente se reconhecer como grande. Na realidade, vai esse até o conselho para as empreendedoras. Eu acho que esse é um excelente conselho para as empreendedoras. Não tenham medo da tua grandeza. Não tenham medo da sua grandeza, porque é na sua grandeza que talvez more a resposta para todas as outras coisas que você tanto busca. E aí aqui... essa resposta que a gente tá falando é de não necessariamente eu já saber qual é a resposta, mas eu vou me fazendo tão grande que uma hora a resposta vai chegando ao longo da vida. Esse é o meu conselho para as empreendedoras. Uma diva maravilhosa, comunicadora, conselheira, inspiradora. Eu amei, muito obrigada. Eu amei também, gente. Não tô mais nervosa, foi muito bom. Pode ficar 3h30 mais aqui falando. Amiga, agora tá ótimo, pode continuar, já tô bem agora. É só aquecer os motores. Eu amei. É verdade, eu gostei obrigada muito, pela Gabi. troca. Mais uma vez eu volto a te falar, não se esqueça desses conselhos que você deu em voz alta.
aplique-os sempre, cada dia mais para você mesma. E quanto mais Delulu você for ficando, mais perto dessa realidade maravilhosa que você tanto sonha, você vai chegar. Tá bom, meu amor? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. E pra você que tá aí do outro lado, eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha se sentido inspirada, pelo menos a pegar uma ou outra coisinha desse episódio e aplicar dentro da tua realidade, que eu tenho certeza que mudar um pouquinho pode mudar completamente o teu prisma. Aproveita, se inscreve aqui no canal e assiste as outras entrevistas também, porque cada uma delas meio que traz uma pecinha de um grande quebra-cabeça inspirado em várias histórias que com certeza podem te ajudar. Gi, obrigada de novo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar na minha vida, Gabi, obrigado por se fazer presente e por ser também uma mulher de tanto espelho e inspiração pra mim. Maravilhosa! Sigamos juntas. Divas, divas. Gente, um beijo e até a próxima entrevista. Tchau!